Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tô muito feliz de poder conversar aqui com você sobre mais um tema incrível. E tô aqui na minha cozinha, sentada aqui na minha mesa, e acabei de tomar um cafezinho. Na verdade, meu café já acabou antes do vídeo, mas pega aí o seu cafezinho e vamos conversar um pouquinho sobre como definir os valores negociáveis e também sobre teologia da caridade. Então, eu vou compartilhar com vocês os meus aprendizados sobre esses temas. E esses temas são, assim, extraordinários e indispensáveis. E também estão muito conectados com o tema do vídeo anterior sobre vocação. Então, se você gostou do vídeo anterior ou se você ainda não viu, depois vai lá ver. Mas como definir os valores negociáveis tem tudo a ver com a nossa vida prática, assim. E a teologia da caridade, então, nem tem o que falar, é a forma mais elevada, assim, de viver a sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é definir seus valores negociáveis. A gente vai ver que não é sobre definir, mas entender sobre valores negociáveis, porque eles guiam o seu intelecto, né? E você precisa viver de uma forma ordenada, ou seja, o seu intelecto tem que estar guiando a sua vontade e a sua vontade guiando as suas emoções, e não o contrário. Se você é uma pessoa que vive por emoções, você sim tá vivendo errado. Você vai ter muito sofrimento na sua vida, porque você tá desordenado. Você tá vivendo de acordo com as suas paixões. E não foi assim que nós fomos criados para viver. Então você precisa se ordenar e ter aí o seu intelecto guiando a sua vontade e as suas emoções. E para isso você tem que ter essa noção de valores negociáveis, porque o intelecto, ele precisa aprender, ele precisa captar ali a realidade das coisas. E a nossa vida, ela precisa de organização, de rotina, e aí você precisa definir aí os seus valores negociáveis ou as suas prioridades de vida. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de uma forma extraordinária e mudando também a sua forma de enxergar isso. Da mesma maneira que a gente fez no vídeo anterior sobre vocação, tá? Então fica aí comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que será muito enriquecedor para você, assim como foi para mim. Porque essa é a única filosofia de vida possível, sabe? É viver de acordo com Cristo, viver de acordo com o amor, tá? Então, vamos lá conversar sobre isso e principalmente aplicar isso na nossa vida. Então, um ponto bem essencial é em relação ao sentido. O sentido, ele é individual e ele está sempre em um determinado momento e em um certo contexto. Então, às vezes a gente pensa, sentido da vida. E a gente fica querendo descobrir o nosso sentido da vida ou achar que existe um sentido que é geral e para todas as pessoas. Não, na verdade, o sentido ele é individual e ele está num determinado momento e em um certo contexto. Como eu falei no vídeo anterior, a nossa personalidade é narrativa e toda narrativa carece de sentido. Para você ter uma narrativa de vida, você precisa ter um sentido. Você precisa dar aí essa junção para as coisas. O que que dá sentido para essa sua narrativa? O que dá sentido para o que você está fazendo na sua vida? E esse sentido é isso. É individual, está em determinado momento e em um contexto. Tá? Então, se você quiser uma resposta padrão, a resposta padrão é essa, depende, sabe? É a pior resposta possível, ou a melhor resposta possível, que é depende. Depende do seu momento, depende do seu contexto, depende da sua circunstância e da sua realidade. Então, esse vídeo é principalmente esse chamado, essa convocação para você pensar com a sua própria cabecinha. Pode parecer um pouco chato, né, eu falar isso, mas sério, fica aqui comigo que a gente vai montar todo esse raciocínio.
Você precisa avaliar a sua hierarquia de valores e avaliar a sua circunstância. Ou seja, você precisa avaliar a sua hierarquia de valores. Você precisa avaliar a sua circunstância. Ou seja, a sua hierarquia de valores não é nem uma hierarquia geral assim para sua vida. É a cada momento você estar ali decidindo com prudência o que você irá fazer naquele momento. Então, às vezes, é mais importante que você esteja gravando vídeo, fazendo um trabalho, executando seu trabalho, sua vida profissional, do que estar fazendo lá algo que o seu marido quer que você faça em casa. Porque, com base na sua hierarquia de valores do momento, da circunstância, faz mais sentido você estar trabalhando ou gravando um vídeo, por exemplo, aqui, né? Eu fiz várias coisas aqui da casa, né? Hoje é sábado, então eu organizei aqui as coisas da minha casa. A gente almoçou, então eu recolhi a mesa, limpei a mesa, recolhi os lixos, tirei as roupas aqui da sala e coloquei pra lá. E organizei ali as louças. E depois eu achei que é mais prudente, é uma melhor decisão eu sentar aqui e gravar o vídeo, ao invés de continuar arrumando a casa, porque eu sei que ainda tem coisa pra fazer. Por quê? Porque eu queria gravar esse vídeo hoje. Então, eu consegui encaixar nesse momento. Então, eu tive que decidir aí com prudência, tive que colocar essa decisão. E veja, eu preciso fazer isso. Essa é a minha responsabilidade. Eu não posso chegar em um psicólogo, um psiquiatra e querer que ele defina, por exemplo, a minha hierarquia de valores e o que eu vou priorizar sempre. Entende a neurose que você pode cair se você ficar fixado em uma hierarquia de valores? E a gente às vezes tende a fazer isso, sabe? A achar que, nossa, não, sempre a minha família vai estar em primeiro lugar. E aí você acaba deixando de fazer algo que você deveria ou que você poderia fazer e você até gostaria de fazer porque você tá fixado nesse padrão. E isso acaba até gerando até um certo sofrimento, porque você tá se forçando a fazer algo que não é pra você fazer naquele momento. Então você sempre tem que analisar o seu contexto, a sua realidade. E é você que precisa analisar, não é uma outra pessoa. Assim você vai definir os seus valores negociáveis, então não é uma listinha de valores que será válida para toda a sua vida. Ou só uma listinha de valores. É com base na circunstância. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sei lá, se, por exemplo, o Daniel tivesse doente agora, eu estaria atropelando aqui a minha hierarquia de valores, porque eu tô gravando vídeo, trabalhando, estudando, quando na verdade eu deveria estar cuidando dele, porque você vê que neste contexto, nessa circunstância, a minha família vem primeiro, tá? E a gente tem também o ponto ali de Deus. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento, o primeiro mandamento. Então, na sua hierarquia, de verdade, Deus precisa estar em primeiro lugar, né? Principalmente se você é cristão. E esse é um ponto que é muito difícil para pessoas que não têm Deus ou não colocam Deus em primeiro lugar. Ou até falam que colocam, mas quando é na prática, não colocam Deus em primeiro lugar. Então, tudo o que você faz tem que ser aí para Deus. Isso transforma a sua vida de uma forma inimaginável. Então você precisa pensar, você precisa deixar de ser preguiçoso, querer que alguém pense pra você. Você precisa pensar e analisar a sua circunstância com essa prudência, essa análise ali do que faz sentido, o que não faz sentido, esse raciocínio, tá? Essa virtude da prudência. O ser humano, ele se move por diferença de valor. Então, sim, existem coisas que são mais importantes do que outras. Esse subjetivismo do nosso mundo atual de achar que todas as coisas têm igual valor, isso é muito complicado, porque o ser humano ele se move por diferença de valor. Eu só vou levantar daqui e vou ir lá no banheiro escovar o meu dente porque eu vejo que isso me gera um bem. Porque eu sei que é melhor eu ir lá escovar o dente do que eu ficar aqui sentada sem escovar e depois eu vou sair de casa e vou estar com bafo conversando com as pessoas.
Ótimo exemplo. Mas sim, por isso que você escova o dente, porque você não quer ficar com o dente sujo quando você tá conversando com alguém. Porque você não quer ficar com bafo enquanto tá conversando com alguém. Então você julga que é melhor, que é mais prudente você ir escovar o dente do que você ficar, às vezes, descansando um tempinho a mais no seu sofá ou na sua cama. Entendeu? Então o ser humano ele se move por diferença de valor. E esses valores estão expressos nas nossas ações. Por que que você levanta cedo de manhã? Hoje eu levantei bem cedo, já é sábado. Levantei às 6 horas. Porque normalmente sábado a gente pode dormir um pouquinho mais, né? Mas levantei às 6 horas porque eu julguei mais prudente eu ir lá fazer o meu cabelo do que ficar dormindo. Porque hoje à tarde eu tenho um evento especial, a minha crisma. Então, porque eu vi essa diferença de valor, ó, tem mais valor eu ir lá fazer o meu cabelo do que eu ficar deitada dormindo. Então, escolher é valorar. Essa é uma frase do Mário Ferreira dos Santos. E aqui a gente entra nesse mérito da escolha, da decisão, que é algo essencialmente adulto. E na nossa sociedade atual, no nosso século, nós temos muitos adultos que ainda não sabem decidir, não sabem fazer escolhas. Ou jovens adultos, né, que ainda não sabem decidir, não sabem fazer escolhas. Mas esse é um ato essencialmente maduro e também escolher é valorar. Então, quando você escolhe, você está dando valor àquela ação, você está dando valor mais a uma coisa do que a outra, né? Então, isso faz parte da nossa vida, visando que nós vamos morrer. Então, o ser humano, ele sabe disso. Por mais que todo mundo evite pensar na morte, né? Não, cruz credo, não fala muito de morte aqui perto de mim, não. Né? A gente sabe que a gente vai morrer, mas deixa isso pra lá, né? Cada um tem o seu momento, não fala muito disso, não. Nós vivemos, nós fomos projetados, né? Nós fomos criados desta maneira, de uma maneira que nós vamos morrer. E nós somos feitos sempre para focar em uma coisa. Então, o ser humano, ele tem essa característica de que ele vai morrer, então a vida dele é finita e ele só pode fazer uma coisa de cada vez. Percebe? Ele está preso no tempo e no espaço. Você pode fazer uma coisa de cada vez. E ele não sabe o momento da morte dele. Então, todo ato pode ser o seu último ato. Todo ato pode ser o seu último ato. E percebe a profundidade disso? Então, em cada momento, você escolhe uma coisa e sacrifica o resto. E quando você escolhe esta coisa que você vai fazer, desculpa se a câmera estiver tremendo, mas é que eu tô batendo na minha mesa e ela tá balançando um pouquinho. Mas todo ato que você escolhe, você sacrifica o resto. E todo ato que você escolhe é como se aquele pudesse ser o seu último ato. Então, por isso, você tem que escolher bem. Você tem que escolher algo de que, se você morrer no próximo momento, você vai dizer assim: está consumado. De fato, eu fiz o que era para eu fazer. Então, entende a profundidade que existe nessa sua escolha, nessa sua decisão. E tomar também uma decisão, escolher o que você vai fazer em cada momento. Por exemplo, agora eu vou lavar a minha louça, né? Eu não vou ficar sentada no celular vendo Instagram. Né? Agora eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou servir a minha família e eu não vou, sei lá, o que você queira fazer, sei lá, às vezes eu vou estudar, né? Eu gosto de estudar, então eu preferi estar estudando do que estar organizando a minha casa. Mas o que eu preciso fazer e o que tá na minha hierarquia de valores no momento é servir a minha família. É o que eu preciso fazer no momento, entende? Então, todo ato pode ser esse último ato. E quando você decide, quando você escolhe, você também assume essa postura de humildade, que é a verdade.
todo ser humano tem que ser muito humilde. Por quê? Porque você não é Deus, né? Esse foi o primeiro pecado lá de Adão e Eva. Sereis como Deus. E eles quiseram, de certa forma, ter esse conhecimento do bem e do mal. E pecaram porque eles quiseram ser como Deus. E nós temos que ter diariamente essa postura de humildade. Eu não sou Deus. Eu não sou onipotente. E por isso eu preciso fazer uma coisa de cada vez. E por isso eu preciso decidir. Se você tá ansioso, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou se você tá se revoltando contra a realidade, não querendo decidir o que você deve fazer em cada momento, você está se revoltando contra a realidade, você está se revoltando contra Deus e você está querendo ser Deus, eu queria ser onipotente. Você está meio que dizendo assim: olha, Deus, se eu tivesse aí sentado nesse trono, eu estaria fazendo melhor do que você. E essa é uma postura extremamente soberba, vaidosa do ser humano, que vai, né, além de desagradar a Deus, além de você não estar amando a Deus de uma maneira justa, você está ferindo a justiça, a realidade, você não está amando a Deus, você vai ter sim essa consequência, sabe, esse sofrimento, porque a própria vida ela já te castiga. Não que seja um castigo, né, horrível, mas tipo assim, você já vai viver de uma forma péssima de estar, só de estar pensando assim, sabe? É tipo a justiça divina. Nós não precisamos nos vingar, porque meio que a própria consequência do ato daquela pessoa já vai trazer ali a justiça divina, entende o que eu tô querendo dizer? Então, nós somos feitos para focar em uma coisa, então precisamos decidir com base nisso, pensando, raciocinando. Só nós mesmos podemos pensar e definir essa nossa hierarquia de valores que está relacionado à circunstância e naquele momento, né? Viver é sacrificar quase tudo o tempo inteiro em favor de uma coisa. Então, a vida é sacrifício. É você sacrificar quase tudo o tempo inteiro em favor de uma coisa. Então, para estar aqui falando com você, eu sacrifiquei estar ali sentada com o meu cachorrinho. Eu sacrifiquei estar ali. O Dani tá conversando com o pai dele no celular. Sacrifiquei estar ali conversando com o pai dele. Eu sacrifiquei lavar ali a louça que tá faltando eu lavar, que eu vou lavar depois. Mas viver é sacrificar quase tudo o tempo inteiro em favor de uma coisa. Então, não é possível criar os seus valores negociáveis. Isso é uma neurose, você querer definir. Ah, não, agora eu vou colocar, né, o meu trabalho em primeiro lugar. Depois eu vou buscar minha família, né? Porque eu ainda não tenho uma família, eu tenho que encontrar aí um marido. Então, esse não é o meu foco no momento. Primeiro eu vou focar no profissional. Se você ficar tentando decidir, né, ou pontuar assim de uma forma, descobrir, né, os seus valores, criar os seus valores, descobrir de uma maneira assim, como se aquilo fosse um fim, né? Ah, eu vou criar aqui uma hierarquia de valores, né? E sempre, sempre, sempre vai ser dessa forma, sempre eu vou colocar a minha família depois do meu trabalho, depois dos meus estudos. Sabe? Você vai transformar isso em algo forçado, em algo que não é real. Na verdade, você precisa fazer isso que eu tô falando até agora. Você precisa descobrir e é naquele momento, é na circunstância. Entendeu? É como se a vida mesmo te chamasse. Se você for sincero, verdadeiro com você mesmo, você vai ver o que você precisa fazer naquele momento, sabe? Tipo, não, eu vou agora fazer aqui o meu dever, né? Eu tenho uma tarefa lá do meu trabalho, a minha chefe me mandou fazer uma tarefa. Mas na verdade eu quero estudar, eu quero ler um livro, sabe? Porque é mais gostoso, é mais legal. Você não tá cumprindo ali com o seu dever, você tá colocando errado, você tá atropelando as coisas, você não tá descobrindo ali a sua hierarquia nesse momento. Não é você estudar, é você ir lá e trabalhar. Entende? Então tá muito relacionado à circunstância. E se você for sincero com você mesmo, né? Se você buscar a verdade, você vai conseguir enxergar. Então sempre buscar a verdade. E a verdade, ela
tá ali impressa na realidade, sabe? Por exemplo, eu tô muito cansada hoje, eu acho que eu vou desmarcar aqui as minhas clientes da minha agenda. De fato, você está exausto? Se você está exausto, você não vai querer fazer mais nada. Você não vai querer sair pra correr no parque. Você não vai querer ler um livro super difícil. Entende? Você vai querer descansar. Se você tá exausto, você quer descansar. Então eu vou ficar aqui, vou descansar. Ou na verdade você tá com preguiça. Eu não quero trabalhar, vou desmarcar a minha agenda, mas eu vou ficar aqui, né? Olhando reels do Instagram. Porque na verdade é isso que eu quero fazer. Ou, não, eu não vou descansar, eu vou fazer uma outra atividade. Entende? Esse ativismo também é bem prejudicial. Então, o trono da verdade é a realidade. E quando você se revolta com a realidade, isso é um dos piores movimentos do ser humano, se revoltar contra a realidade. O trono da verdade é a realidade. Então, sempre analise isso. A vida é finita. Eu só posso fazer uma coisa de cada vez. E essa coisa pode ser a última dentro da minha narrativa. O valor inegociável é quando eu penso assim, se eu morrer, eu vou falar, está consumado, eu não estou arrependido do que eu estou fazendo nesse momento. É a paz interna de que é a melhor coisa. Eu morro por isso. E, de fato, você morre pouco a pouco por isso. Você entrega o seu tempo, você entrega a sua saúde, você faz uma escolha, você faz um sacrifício. Então, você morre pouco a pouco por uma coisa, a cada momento. E então, Ortega y Gasset fala pra gente: assim como se ama, se é. Você vai encontrar os seus valores negociáveis analisando os seus amores. Então, como eu falei, você não vai definir os seus valores negociáveis. Você vai olhar para sua vida e você vai ver o que está sendo o seu valor negociável. Se você está sentado no sofá, esse é o seu valor negociável no momento. É o que você tem amado. Você vive esperando por esse momento do sofá e da TV. É o que você tem amado, é o que você está dando mais foco no seu dia. Então você vai encontrar os seus valores negociáveis analisando os seus amores, analisando as suas ações, analisando onde está o seu coração ao longo do dia. Onde está o seu coração? Seu coração está na reclamação? Todos os dias reclamando? Todos os dias murmurando? O seu coração está aonde? O seu coração está no jogo de computador que você todos os dias acorda pensando nele? O seu coração está na Amazon querendo comprar 1 milhão de livros? O seu coração está em quê? Na comida? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pensa em comida? Você pode até fazer um exercício de escrita. Ao final do dia, escrever o que você mais pensou ao longo desse dia. E aí você vai analisar depois de vários dias, né? Você pode fazer aí por um mês, por exemplo, e analisar o que mais você escreveu. Então, o que mais você está prestando atenção no seu dia? Decidir por algo é sacrificar todo o resto. E então o caminho é o amor. O amor é um encontro com uma pessoa, é um encontro com Jesus Cristo. O amor é o valor mais elevado e inegociável de todos. Então, o que você tem amado? O que você tem amado? Onde você tem depositado o seu amor? Aqui entra a teologia da caridade. Porque como o amor pode crescer em nós? E Santa Teresinha fala pra gente: a santidade é para todos. A santidade, ela consiste no amor, pois é o amor que nos une a Deus. E o amor, ele não tá na sua maior obra, né, no que você deve fazer. Eu vou ter que fundar um hospital, vou ter que fundar uma escola, eu vou ter que dar muitos dinheiros de esmola. Não. A grandeza está na interioridade do amor. As obras externas podem ser pequenas, mas a grandeza está na intensidade do ato de amor que é realizado naquela obra. A caridade, ela é espiritual e não material. Então não importa o tamanho material daquilo, mas sim o tamanho espiritual. Não é quantitativo, mas é de intensidade, de coração, intensidade do seu amor interior. E Santa Teresinha
diz, você pode recolher uma agulha do chão. Se você fizer esse ato com amor, ele é valioso. E que vivamos assim, então, em estado de graça, com vida de oração e com atos de amor. Essa é a teologia da caridade. Essa é a teologia de Santa Teresinha, a pequena via. E o amor, ele se prova pelas obras. O que nós precisamos é de um ato mais intenso de amor, não em um ato maior ou de mais atos, ou quantidade, né? Às vezes a gente acha, nossa, eu tenho que fazer muitas coisas ao longo do dia. Não. O que você precisa é de um ato mais intenso de amor. Então não importa se você não fizer quase nada do seu dia, mas se você levantar uma agulha do chão com amor intenso, esse ato é mais valioso do que todos os outros. E então no nosso dia a dia, às vezes nesse tempo que a gente vive tão acelerado, de ter que fazer tantas coisas, né, de ter que se profissionalizar, de ter que ter muitos clientes, ter muito dinheiro, às vezes você pode cair nisso, de querer fazer muitas coisas, ou de querer ter muitas tarefas, 2 trabalhos simultâneos, ou trabalhar em casa, trabalhar fora, né, empreender, fazer teu próprio negócio, estudar ainda mais 1 milhão de coisas, ter vários projetos de estudo, já fiz muito disso, até hoje estou me policiando para isso, para não fazer muitos projetos de estudo ao mesmo tempo, mas focar em um. Sabe, não fica fazendo muitos projetos de estudo, pega um e foca em um. Não fica trabalhando em 1 milhão de coisas, pega um, foca em um, muda o seu amor ali. E não fica buscando quantidade, não fica tentando se definir por quantidade. Ai, parece que quanto mais eu fizer, melhor eu vou ser. Não, é quanto mais intenso for o seu amor. Não deixando escapar, então, os sacrifícios do dia, aproveitando todas as pequenas coisas e fazendo-as por amor. O que eu tiver, se for prazer ou se for dor, eu vou fazer com amor. Se eu tiver um sacrifício para entregar a Deus, eu vou fazer com amor. Se eu tiver uma vida muito tranquila, eu vou fazer com amor. Fazer tudo por amor a Jesus. Pequenas obras feitas com intenso amor. É disso que precisamos. Essa é a teologia da caridade. Então, olhe para fora, e o amor também ele tem esse vetor, não é para dentro, mas é para fora. Dentro de nós só tem confusão, então olhe para fora. Olhe para a sua circunstância, para as pessoas que estão ao seu redor, para as obras que você precisa executar com amor, para a pessoa que você precisa amar com intensidade, para o sofrimento inevitável que você precisa suportar com amor. Em que você está se gastando? Fica essa pergunta final aqui pra gente. Em que você está se gastando? Você já está morrendo por alguma coisa. Você morre todos os dias por algo. E o que é? Onde você tem colocado seu tempo, a sua energia, a sua saúde? Essa é a pergunta pra gente refletir aqui no final do vídeo. E é uma reflexão assim, diária mesmo. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.